Olá, eu estou preparando esse material para dar as boas-vindas aos colegas, aos profissionais de todos os níveis e tipos de especialidades que vêm colaborar com esse projeto científico, que é a construção de uma avaliação socioambiental estratégica sobre a relação do Porto do Rio Grande com o estuário, com base num processo de consultas e de diálogo com os atores-chave da região de influência. Então, eu acho que o primeiro passo deve ser explicitar. Eu acho importante que eu estou num mundo onde tem muito oceanógrafo, gente da área de ciências naturais, tem gente de exatas também. Então, eu acho interessante começar explicitando as orientações-chave conceituais e de valores para esse projeto. Vou tentar fazer isso de maneira breve, para economizar o tempo de todos, mas é uma maneira também de eu me disponibilizar para futuramente a gente ter diálogos se houver interesse. Quem trabalha no mundo das ciências naturais está acostumado a pensar a natureza por conjuntos. A natureza acontece por conjuntos, os ecossistemas, né? E temos os grandes biomas também, né? Quando a gente vai lidar com um conflito socioambiental, a gente está falando de uma relação do mundo humano com o mundo natural. A espécie humana, ela também, quando a gente vai estudar, a minha formação é na sociologia, o mestrado também. Depois eu fiz o doutorado em saúde pública com concentração na área de saúde ambiental. E então você trabalha, entende que as populações humanas também acontecem por conjuntos. Esse outro mundo do conflito socioambiental, o conflito socioambiental é um encontro entre o mundo humano, as relações humanas e o mundo natural, né? Porque obviamente os grupos humanos usam a natureza, cada um do seu jeito, para se sustentar. E então nessa relação, os conflitos socioambientais eles são vistos de uma maneira. Esse ponto é comum às várias escolas de pensamento. Os conflitos socioambientais são entendidos como disputas ligadas a diferentes usos que são feitos dos recursos da natureza e as suas consequências, obviamente, seus desdobramentos. Você usa, você transforma, então você afeta o conjunto de recursos. E também as diferenças de percepção sobre o ambiente e seus recursos, né? Esse entendimento básico do que é conflito socioambiental é comum a diferentes escolas de pensamento. Então, é um encontro, diz o professor Little, da UNB, que é o encontro do mundo social, do mundo humano, com o mundo natural, né? Envolve, então, as dinâmicas típicas do mundo social, do mundo humano, as dinâmicas típicas do mundo natural e as interrelações entre essas esferas. Então, são fenômenos complexos, né? E assim devem ser trabalhados. A espécie humana também acontece por conjuntos, né? Na sociologia, então, a gente aprende o conceito das formações sociais. Então, o que é, por exemplo, a formação social brasileira? Vai ser uma sociedade que tem uma história econômica, tem toda, um caldeamento cultural determinado por essa história, né? As relações sociais de produção, as relações em que as pessoas vendem trabalho ou em que o trabalho é apropriado, pensando no escravismo, como é que se distribui a riqueza, quais são os usos que se estabelecem sobre o território,
né? Então, a formação social é o entendimento, digamos, num nível mais estrutural das características de uma sociedade. Por exemplo, para falar do Brasil, nós podemos falar nessa, nessa visão dessa forma de organizar os conceitos no campo da sociologia, como esse conceito de formação social, que às vezes pode ser chamado de outra coisa, mas enfim. Essa formação social, ela tem ao longo do tempo uma história ambiental. É a história como um território vai sendo transformado ao longo dos ciclos da sua transformação e da sua evolução humana. Então, se você pegar o Brasil, né, você tem grandes etapas de uma história ambiental. Você tem o território transformado pela cultura indígena, né, dos vários povos que transformavam a natureza, mas não a esgotavam. Você depois começa a ter os ciclos econômicos da colonização à base de trabalho escravo, né, a colonização portuguesa, usando escravos trazidos da África. Então você muda a composição humana do território, trazendo inclusive talvez a primeira grande mudança ecológica, né, da colonização do Brasil seja a introdução do vírus da gripe, que os índios não conviviam e por isso muitos morriam de gripe, não tinham defesa no seu organismo. Mas, enfim, vai mudando a presença humana no território, o desmatamento, a ocupação. Então, por exemplo, a monocultura, a substituição de ecossistemas diversificados por monocultivos vai ser um dos traços mais antigos da história ambiental do território brasileiro, né? Feito esse trabalho por mão de obra escrava. Então entra aí na feição técnica do trabalho, inclusive esse fato da história brasileira. Toda a história ambiental, então, que no Brasil a gente pode entender, pelo menos de uma maneira ampla, como acompanhando os grandes ciclos da economia, né? Então, nós temos ciclos de monocultura, diferentes monoculturas, depois ciclo de mineração, ciclo da borracha, né? A primeira industrialização por substituição de importações, que já tinha uma poluição urbana, mas ainda centros urbanos de pequeno porte, portanto, aglomerações humanas não tão significativas, não havia tanta concentração da carga de orgânica, de restos orgânicos gerados. E outra coisa, os restos eram orgânicos, não eram químicos, né? Quer dizer, o resto químico e depois o plástico dentre esse tipo de resto virá com o que a gente talvez possa entender como uma moderna crise ambiental brasileira que se configura na segunda metade do século XX. Isso é uma longa conversa, mas eu queria chegar que se você tem uma leitura de uma crise ambiental, de uma sociedade que está ligada com a sua história, ela tem grandes traços. E ela configura o macro cenário para essas disputas pelo território, pelos seus recursos, pelas formas de usar os recursos entre os diferentes grupos humanos, né? Então você pode ter um conflito em torno da qualidade da água. Bom, se eu bebo a água, se o outro suja, aí vai surgir um conflito de interesses. Se eu pesco, eu preciso de uma água que permita a vida dos peixes, né? Se eu trabalho com o turismo, eu preciso da qualidade da paisagem e de lugares salubres para visitação. Uma grande poluição, um grande desastre pode inviabilizar o turismo, como a gente viu acontecer lá no encontro do Rio Doce com o mar, naquela cidade do Espírito Santo, a centenas de quilômetros do desastre da Samarco e Mariana, mas onde chegou a lama, que inclusive passou ali e foi até Abrolhos, foi até onde encontrou caminho mais e mais profundo dentro do mar.
Então, essas disputas elas se configuram dentro de um quadro de crise ambiental que está ligado então com essa história. E você tem ainda, para trabalhar com conflito socioambiental, que trabalhar com uma outra ideia muito importante, que também vem do campo do estudo da sociologia, da ciência política, que é a ideia da conjuntura política. Uma conjuntura política é uma época da política, tá? Então, na estrutura, você tem um país que tem uma crise ambiental, tem grandes conflitos socioambientais, e aí você poderia, por exemplo, destacar: ah, o que se faz, qual é a política de desenvolvimento para a Amazônia? É um, é um grande tema do conflito socioambiental brasileiro. O que se faz com a chamada Amazônia Azul? Como se explora a Amazônia Azul, o mar brasileiro? Isso é uma nova fronteira econômica e uma nova fronteira de discussões, de conflitos de interesses. E numa escala mais localizada, a maneira como, por exemplo, grandes economias como a portuária, eu digo grandes economias no sentido do poder de influência sobre o território. Então, a economia portuária, ela tem uma influência abrangente sobre os territórios à sua volta, né? O professor Barragan, é um nome de referência do gerenciamento costeiro, muito bem destaca esse papel dos portos na estruturação. é, São infraestruturas que estruturam o território, nas palavras do professor. Então, obviamente, isso vai provocar disputas, mas para a gente lidar com essas disputas, conseguir ter alguma intervenção, no caso, esse projeto se propõe a fazer consultas aos diferentes atores para ver que propostas podem surgir de melhorar os projetos futuros, pensando nessa equação atividade econômica, alteração do ambiente e interferência de umas economias sobre as demais, nas formas como essas diferentes economias, as diferentes simbologias, os modos de vida de uma maneira ampla, como eles aproveitam esses recursos. Então aí a gente precisa fazer uma leitura da conjuntura política. O que se prenuncia para a quadra? Nós vamos trabalhar por 3 anos. Como é que a gente pode organizar um processo novo de colocar em discussão, de fazer consultas sobre as visões da transformação do território? Claro que para discutir o futuro, as pessoas vão trazer a sua visão de como vem acontecendo, quais são as tendências, o que é bom evitar, o que é importante mudar. É, então, para a gente criar um processo interativo que seja produtivo, que tenha uma boa resposta e que também contamine, no bom sentido, a sociedade envoltória para que todos, no mínimo, se interessem em acompanhar. E, se possível, acompanhem mais de perto, de alguma maneira, que essa é a ideia da estratégia global do projeto que nós estamos trabalhando, né? É criar um processo que gera uma avaliação socioambiental estratégica na forma de relatórios que sistematizam esse processo de diálogo, né? Mas esse processo de diálogo é visto como necessitando de energias que devem vir do conjunto da sociedade. Aí, mais uma vez, a base sociológica para justificar a ideia de tentar mexer com a cultura, digamos, com a informação geral de uma sociedade regional, porque os atores, aqueles que são consultados, eles não estão soltos no espaço, eles estão em contato com seus colegas de trabalho, com seus colegas de sindicato, com seus vizinhos, com, enfim, suas comunidades produtivas, sejam quais forem, e estão recebendo informação, né, das maneiras mais diversificadas. E a gente quer que o processo se instale, né, um processo que não é o tempo inteiro alguém batendo bumbo, chamando os outros, falando: vamos lá, preciso da sua opinião. É criar um fluxo. Né? Esse é o desafio desse projeto. É importante dizer que é conceitualmente uma outra referência interessante são os estudos de Elinor Ostrom sobre
a administração dos recursos comuns, né? Então, esse conceito de recursos de uso comum, que é uma denominação que se aplica para as grandes coleções naturais que prestam serviços a todos os seres humanos, mas esses serviços a todos os seres humanos de uma região, mas esses serviços dependem da indivisibilidade desse recurso, como é o caso, por exemplo, da Lagoa dos Patos, é o caso do oceano, é o caso das grandes florestas, é o caso do conjunto de dunas, etc. Né? Os banhados, né? São recursos de uso comum. E você tem que aprender a administrar esses recursos comuns, combinando a sua administração com os demais usuários. E isso ela vai buscar nas sociedades tradicionais, que sabem fazer isso. Uma sabedoria que o mundo moderno, em que a racionalidade das decisões atende a focos muito específicos, atende a uma empresa, atende a um grupo que está no governo, mas que tem uma visão limitada. Daí a ideia de fazer discussões estratégicas, tentar romper com essa visão que, embora o governo deva ter uma missão, né? Estou falando governo de uma maneira geral, governança tem a missão de administrar o bem comum, mas a administração se dá por lógicas setoriais. Então a tendência é trazer olhares que, quando discutem custo-benefício, buscam elementos na sociedade envoltória, mas que são muito seletivos e acabam os estudos deixando de expressar uma visão mais abrangente, mais diversificada sobre os custos e os benefícios e as melhores maneiras de desenvolver os planos futuros. Enfim, administração negociada de recursos de uso comum é uma orientação chave para esse trabalho. Nós estamos falando de diferentes usos, mas nós estamos falando também de diferenças de percepção. Então aqui entra muito fortemente a questão da informação, da comunicação e de saber trabalhar com diferentes mundos simbólicos num, numa etapa que talvez seja mais que conjuntural, é difícil saber até onde isso é uma mudança estrutural do mundo, né? Mas em que se caracteriza essa etapa por as pessoas são massacradas por muita informação. Então, trabalhar de maneira democrática, ou seja, respeitosa com o outro, nesse contexto, e procurar compartilhar um processo é um grande desafio. Então, ganha muito peso na estratégia de trabalho, como foi visto já desde a construção inicial do projeto, trabalhar bem a informação, trabalhar bem a comunicação. Daí entra uma outra referência fundamental, que é o uso como ferramenta da abordagem dos ganhos mútuos, que trabalha a construção do desenvolvimento sustentável por uma estratégia de avanços progressivos, graduais, e ao usar a sustentabilidade, isso favorece, facilita você encontrar alternativas para atender os interesses, as necessidades dos vários atores envolvidos, mas criando alternativas de encaminhamento em relação à visão inicial que se tinha, de parte a parte. Nesse contexto de conflito, existe então um choque cultural, inclusive simbólico, né? Os valores com que se trabalha o ambiente, a paisagem, espaços específicos ou o conjunto da vida. Existe, então, esse conflito cultural que precisa ser trabalhado, existe uma competição pelos usos das águas, né, e das suas margens, isso é um aspecto central do conflito na configuração de uma região de atividade portuária, né, e associado a isso, o conflito em torno da qualidade
né, desses ambientes. Por tudo isso, o projeto trabalha com três territórios. É interessante destacar isso, porque pode merecer uma conversa. Um território administrativo é a área da poligonal portuária e do distrito industrial, onde haverá os reflexos de implantação de novos procedimentos, novas orientações, etc., aplicadas ali, porque aqui essa é a atividade que está, digamos, é o ator inicial que faz que tem um uso estratégico para as respostas a serem construídas pelo processo que nós iremos construir. Existe também o ambiente de influência desse primeiro perímetro, desse primeiro território. Como é um território em que você tem navegação, transbordo de cargas, armazenamento e processamento de substâncias que podem ser inclusive perigosas, é, daqui surgem outras linhas de transporte pelas águas, pela hidrovia, por ferrovia e também por estrada, por caminhões, estrada rodoviária. Então tem todo um ambiente de influência em que, por exemplo, o risco ambiental associado às operações portuárias ele pode ter consequências que chegam bem longe. E você tem um território humano, né? Porque a partir dessa intervenção no território, os grupos humanos que são afetados, que sofrem a influência ou que ficam atentos ao que acontece em todo esse processo, podem ir longe, mas que a gente delimitou como as três cidades, isso o território humano, especialmente Rio Grande e São José do Norte, né? Mas esse interesse humano, se chegar a Pelotas, não vai ser uma surpresa. O enfoque de negociação que orienta esse trabalho é o da negociação de soluções de desenvolvimento mais sustentáveis. E essa é a proposta de trabalho do laboratório que está sendo construído em paralelo, né, a esse projeto, que é o LABECO, Laboratório de Ensino e Extensão em Ecodesenvolvimento, considerando o ecodesenvolvimento como referência o pensamento de Inácio Sachs. O grupo de pesquisa onde estão os membros da equipe do projeto é o grupo de pesquisa em conexões sustentáveis, que explora essa ideia de criar conexões de energias pró-ecodesenvolvimento, pró-desenvolvimento sustentável. Nós temos um movimento de dupla mão no projeto. Um desafio da gente é a gente captar as palavras dos atores e, além disso, combinando com os estudos técnicos científicos, extrair fatos possíveis, né? Encaminhamentos. Né? Esse é o foco de um processo. E na outra direção é levar as palavras técnico-científicas e todas as palavras dos atores-chave para o mundo das percepções dos vários grupos humanos e pessoas desse território humano. Né? E para isso, então, essa estratégia de tentar combinar a linguagem das palavras com a linguagem de tocar instrumentos, cantar, fazer arte pintada, fazer escultura, fazer poesia, fotografar, filmar, enfim, sempre tentando comunicar a orientação do projeto. Então, para a gente fechar essa apresentação. Essa orientação em que a gente cria um portal como um encontro dos mares, né? O mar de dentro se encontra com o mar propriamente dito. E a gente quer ver se junta as águas dos atores, digamos, de uma grande operação econômica e os atores dessa região, né? Os atores, inclusive, aqueles que são mais colados na natureza,
E a base para a gente fazer um processo verdadeiro, rico e que possa progredir é o respeito pela diversidade. Então, as orientações centrais do projeto são o respeito à democracia e a valorização da conquista que é a Constituição de 88, essa é a nossa referência de concepção política geral. É uma orientação contra qualquer tipo de discriminação. Quer dizer, não é possível construir uma verdadeira democracia se a gente não eliminar as misérias da discriminação de todos os tipos, né, que são muito fortes e revoltantes na nossa sociedade. O respeito e a valorização da diversidade humana que caracteriza, diria Gilberto Gil, a raça humana, que caracteriza o Brasil, sua população, né? E da diversidade da vida em geral. Quer dizer, são coisas inseparáveis. Né? O respeito pela vida é um valor que, entre os humanos, precisa ser um respeito pela diversidade cultural, pelas diferentes identidades. E um valor orientador básico que é o da tolerância. Né? A riqueza está em ouvir o outro, em saber ouvir o outro. Né? Então, o desafio da gente é construir um ambiente em que a gente traga todas as discussões possíveis, as propostas possíveis e evite e não deixe se instalar a agressividade. Né? Aqui é o espaço do convívio, da diversidade. Muito obrigado.